esposo que o Senhor te usa, amém? Aplauda ele, irmãos, aleluia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Graças a Deus por você, porque você tomou essa decisão nessa noite de estar aqui bendizendo, louvando, glorificando, exaltando o nome daquele que é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Deixa eu aproveitar que você está de pé, pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Você continua ainda crendo que a Bíblia é a palavra de Deus? Você continua crendo? Porque muitas pessoas já deixaram de crer, muitas pessoas já desanimaram, já desistiram de Jesus. Mas se você crê que a Bíblia é a santa palavra de Deus, é infalível, então abra por favor no Evangelho de Marcos, segundo dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Se abre por favor em Marcos. Creio que você conhece essa passagem melhor do que eu. Mas o que você não conhece é aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso de número 46, da palavra de Deus. Você que encontrou, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vai bendizendo o nome do Senhor, vai falando, eu achei, aí depois você me espera achar. Marcos capítulo 10, verso de número 46, onde está escrito assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, e Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Não tenho o costume de ler a passagem inteira, mas eu vou ler. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, fala assim comigo, Jesus parou. Jesus parou. E Jesus, parando, disse que chamasse esse moço que estava gritando. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, fala aí, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, ou lhe respondeu: Mestre, que eu tenha vista, ou que eu torne a ver. Versículo 52. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, você que está seguindo a Jesus pelo caminho. Talvez você entrou aqui na beira do caminho, mas eu quero dizer para você nessa noite: entre no caminho que se chama Jesus Cristo, palavra de Deus, Evangelho da salvação. Aleluia. Fecha os teus olhos, abra a tua boca. Você tem liberdade para falar com Deus, para falar com o Pai, porque Ele está aqui nessa noite. Assim nós cremos, porque nós já podemos sentir a presença dEle neste lugar. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos pelos louvores que o Senhor nos deu a oportunidade, Deus, de nós cantarmos ao Senhor, pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos deu de nós estarmos na tua casa, Deus, neste lugar de oração, de adoração, de nós prestarmos nosso culto racional a Ti. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus eu oro, Deus, a Ti nessa noite, apresentando as nossas vidas, os nossos corações diante de Ti e a Tua igreja, Pai. Enquanto os Teus filhos, Deus, vão orando, Pai,
esse mesmo Espírito que sonda as nossas vidas, como acabamos de louvar, Deus, que Ele vai sondando também, Senhor, cada coração, oh Deus, conforme cada necessidade, Pai, conforme cada filho que tem se apresentado diante de Ti nessa noite, oh Pai, no nome de Jesus, Pai, enquanto nós vamos Te louvando, vai fazendo, Deus, a obra, Pai, que o Senhor tem para fazer em cada coração, em cada vida. Ministra, Senhor, sobre cada um de nós, Pai. Nós necessitamos de Ti, necessitamos, Deus, do Teu favor, da Tua ação em nossas vidas. No nome de Jesus, muito obrigado. Amém, Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, pode se sentar. Você que tem seu lugar, você pode se sentar. Você que não tem, pode sentar no corredor mesmo. Aí no cantinho. Que no altar, se for possível. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala de coisas maravilhosas que o Senhor Jesus, que o Senhor nosso Deus, Ele tem para as nossas vidas. Mas quantas pessoas, irmãos, não conhecem essa passagem? Fala a respeito do cego de Jericó, que é conhecido também como cego de Jericó, né? Ou o Bartimeu. Esse homem já enxerga faz mais de 2000 anos, mano. Vai ter o nome de cego de Jericó. Você vê como alguns rótulos ficam na vida da pessoa, né? Isso acompanha a pessoa. Por isso que sobre nós é interessante nós carregarmos coisas boas, amém, irmãos? Que você e eu sejamos conhecidos como aqueles que amam a Deus, que louvam a Deus, que bendizem o nome do Senhor, né? Não como cego lá de tal lugar, mas nós já fomos curados, sarados e restaurados pelo poder de Deus, amém, querido? Então, irmãos, na palavra do Senhor nós encontramos, assim como esse, nós encontramos muitas coisas ricas, como nós sempre comentamos sobre isso nas terças-feiras. Encontramos muitos estudos, encontramos muitas lições para as nossas vidas, encontramos coisas que nós podemos e devemos fazer, e encontramos coisas que nós também não podemos e não devemos fazer. Mas eu gostaria de, juntamente com você, para que nós pudéssemos aprender algo mais a respeito desse homem, a respeito do comportamento desse, que se chama, né, conhecido como o cego de Jericó. Então, irmãos, primeira coisa, antes de entrar no cego, o que significa Jericó? Jericó é uma cidade, talvez você se lembre, quando se fala em Jericó, você se lembra também de Josué, quando Deus mandou que Jericó fosse destruída por ser uma fortaleza. Tá? O próprio Deus deu estratégias para que Josué pudesse derrubar, para que Josué pudesse destruir aquela cidade. Salvou-se, claro, apenas Raabe, né, por ter tido um plano e propósito de Deus na sua vida. Mas Jericó, irmãos, significa fragrância, Jericó, ou seja, um cheiro, né? Você pode perguntar, mas o que é fragrância? Nas terças-feiras que a gente tem costume de abrir o dicionário, né? Mas fragrância significa aroma, significa um cheiro, normalmente cheiro de perfumes, né? E isso é agradável. Embora muitos cheiros não são agradáveis, tinha uma árvore aqui que minha alegria foi quando nós passamos o facão nela. O facão literalmente, ela sumiu daqui. Ela se chama, curioso, irmãos que gostam, né? Claro, cada um tem um gosto diferente. Mas ela se chamava Dama da Noite. Então quando chegava assim, sabe, umas épocas, ela ficava aquele cheiro de morno. Assim, sabe, a gente passava aquele cheiro estranho. Você fala, Senhor, esse negócio aqui. Aí, né, só pudemos proteger ela depois que nossa mãe faleceu. Eu falei, agora ela vai também. Agora, passando a foice nela, ela foi embora, e graças a Deus. Mas Jericó se chama, tem um significado de fragrância, de cheiro, né? Um cheiro que a princípio não era um cheiro bom, não era um cheiro agradável. Esse se chegava diante do trono de Deus. Quando se falava de Jericó, por exemplo, no Antigo Testamento, se lembrava de uma cidade fortificada, mas de uma cidade de um povo que não temia Deus, de um povo que se prostituía. A Raabe, por exemplo, era uma das prostitutas ali da cidade de Jericó, onde ela morava em uma das laterais dos muros de Jericó. Era uma cidade que vivia como se fosse assim, totalmente independente. Ela tinha sua própria cultura. E ela, por ser fortificada, eles tinham um povo arrogante naquela cidade. Um povo que não temia a Deus, mas eles tinham o seu próprio Deus, onde o próprio Deus pediu para que Josué viesse a derrubar, colocar por terra. Talvez você se lembre daquelas voltas que Josué, juntamente com o povo de Deus, em volta da cidade, né? Tocava, isso por 6 dias, os 7 dias, deram 7 voltas, depois, enfim, no último dia as muralhas caíram por terra e todos foram mortos.
Mas enfim, querido, porque o cheiro que Jericó exalava e chegava diante da presença de Deus não era o melhor. Não era o melhor. Lá no Antigo Testamento, Jericó, quando se falava nisso, né? E é interessante que o próprio Deus inspirou alguém para amaldiçoar a pessoa que reedificasse Jericó. Porque antigamente era costume também, quando alguém destruiu uma cidade, o outro ia e reedificava. Por exemplo, Jerusalém, se você ler o livro do profeta Neemias, por exemplo, de Neemias, você vai ver que no capítulo 1 de Neemias veio a notícia para ele de que a cidade havia sido derrubada, destruída, e os muros estavam praticamente destruídos, e Neemias, então, a mão do rei, com autorização do rei, com a carta do rei, foi restaurar a cidade. Isso era costume, a cidade está destruída, então vamos restaurar. Mas Deus mandou que a pessoa que restaurasse Jericó fosse amaldiçoada, porque Jerusalém, sim, chamada cidade do grande rei, cidade santa, cidade do grande rei. Mas Jericó, diferentemente disso, uma cidade onde as pessoas eram soberbas naquele lugar por causa da sua estrutura, por causa da sua condição. Eles acharam poder se manter sem Deus, sem o nosso Deus. E é uma coisa que nós nunca vamos poder fazer na nossa vida, é sobreviver sem a presença do Senhor. Nós nunca vamos poder na nossa vida. Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero nem saber de Deus, eu não quero nem saber de Jesus, eu não quero nem saber de Bíblia. Aí dá uma dorzinha no peito dela, ela sabe o que ela faz? Uma das primeiras coisas, coloca a mão assim, ai meu Deus. Mas você acabou de falar que Deus para você não é nada? Ai meu Deus, que Deus, né? Você vê que a pessoa lá no fundo, ela tem uma necessidade de Deus, e ela sabe muito bem disso, né? Então, irmãos, mas Jericó exalava isso diante do Senhor. Mas Jesus, querido, ele foi, e é interessante, deixa eu dizer isso para você. Jericó, ela foi restaurada, depois ela foi destruída novamente. Mas, por isso que algumas passagens, e algum evangelista, ele diz assim, olha, Jesus ia entrando em Jericó. Outra passagem você encontra, Jesus ia saindo de Jericó. Porque existiam duas Jericós, e uma foi reedificada ali bem próximo da outra, e foi destruída também. Ou seja, mas por isso que você vê às vezes alguns dizendo que ele está entrando, outro está saindo. O pastor está em discordância, não está batendo uma coisa com a outra. Está assim. Dependendo de cada evangelista, ele menciona ou ele relata de uma forma. Amém, querido? Mas pelo fato de existirem duas cidades de Jericó. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra a respeito desse homem chamado Bartimeu. Bar, irmãos, na Bíblia significa filho. Existe um homem lá no livro de Atos dos Apóstolos, o nome dele é Bar Jesus, ou Filho de Jesus. O Filho de Jesus. Alguém mais se chamava Jesus na época? Sim. Nas cartas do apóstolo Paulo você vai encontrar um Jesus lá também. Jesus também foi um nome dado para várias pessoas na época do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus. Então, e quando você pensa, quando você vai orar alguém, então você vai falar assim, puxa, eu vou falar no nome de Jesus, e como que Deus faz para saber? Deus conhece aquilo que está no nosso coração. Ele conhece, ele sabe para qual Jesus nós estamos orando. Amém? Não vou entrar diretamente nesse assunto. Mas enfim, irmãos, quando nós olhamos para Bartimeu, quando nós olhamos para esse filho de Timeu, alguém que era praticamente sem identidade, uma identidade que Bartimeu ele carregava consigo, uma das identidades era apenas uma capa. Mas ele não tinha identidade. Coisas, irmãos, que não valem nada e que elas não servem para nada na nossa vida, elas não devem ser consideradas. Considere, querido, na sua vida aquilo que vai servir para a sua edificação, aquilo que vai servir para o seu crescimento, aquilo que vai servir como alicerce para que você possa ser fortalecido e fortificado diante do Senhor. Amém ou não? Então, irmão, Bartimeu era um homem, né? E foi um homem que nos ensinou e nos ensina através dessa passagem que está registrada, está relatada lá em Marcos capítulo 10. Ele nos ensina coisas maravilhosas. E uma das coisas que eu separei aqui nessa noite, eu gostaria de estar passando para você uma situação de vida de Bartimeu. Você pode pensar assim, pastor, mas o que eu vou aprender com o cego lá no passado? Irmãos, na Bíblia você vai aprender com a formiga, vai ter com a formiga preguiçosa. Na Bíblia, irmão, você aprende, sabe, com tantas coisas, sabe, de tantas maneiras você aprende com a águia, você aprende, sabe, com os homens pequenos, com os homens grandes, você aprende de tantas maneiras, você aprende na Bíblia. É um livro rico de ensinos para cada um de nós. É claro, para aquele que quer crescer na vida, para aquele que quer ser abençoado por Deus.
Então, irmãos, a vida de Bartimeu, ela dividiu-se em algumas etapas. No versículo 51, nessa tradução minha, na revista corrigida, o Senhor Jesus, quando ele chama Bartimeu, ele diz assim: ouve alguma coisa, alguém está gritando. Jesus, ele para. Quando Jesus ele chama Bartimeu para estar com ele, Jesus pergunta para Bartimeu, Jesus pergunta para aquele homem, para aquele até então um cego: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça na tua vida? Ele fez uma declaração. Na nossa vida, irmãos, nós temos oportunidade de tomar muitas atitudes. Muitas. Nós até temos possibilidade de errar e até talvez não faça tanta diferença. Mas muitas atitudes nós precisamos tomar elas certeiras. Tem coisas que não dá para errar na vida, irmãos. É por isso que muitas e muitas coisas, é claro que todas as coisas nós apresentamos diante do Senhor, mas tem muitas coisas, irmãos, que não dá para escolher a profissão errada. Acontece, a pessoa estuda mais um pouco, se forma outra coisa, ou tenta de outro lado, acontece. Enfim, eu vou colocar 3 pontinhos aqui, vai imaginando você aí, mas existem coisas na nossa vida, por exemplo, quando nós mudamos, quando nós compramos a nossa casa, compramos o terreno a princípio, morávamos aqui, no fundo da casa da minha mãe, onde ela morava até então, onde morávamos, tinha uma casa de 4 cômodos na frente aqui, no fundo tinha 2 casas de 2 cômodos, uma delas nós morávamos. E quando compramos o nosso primeiro terreno, nós compramos lá no Jardim Rodrigo. Morávamos lá. E se fosse por nós não compraríamos lá talvez, por ser assim longe de tudo. Mas nós compramos, não por ser algo errado, mas porque a condição nos levou a comprar lá. Não dá para comprar aqui na Pileirena, no bairro. Mas existem coisas na nossa vida, irmãos, que por mais que, se alguém disser assim para você: olha, o preço é alto, custa muito caro, nós precisamos dizer: eu estou disposto a pagar. Eu estou disposto a pagar. Então, irmãos, a vida de Bartimeu foi dividida em algumas partes. E quando Jesus ele chega para Bartimeu e ele pergunta para Bartimeu, pergunta para esse ceguinho: o que você quer que eu faça para você? O que eu quero o que você quer que mude na tua vida? O que você quer que seja diferente em você? Ou o que você não tinha e que você quer receber? Ou enfim, qualquer coisa que você quer que eu te faça. E quando ele fala assim, irmãos, abre um leque tão grande, abre um leque, você sabe, e faz a gente pensar em tudo da volta na cabeça. Porque quando a gente é trazido para algo específico, por exemplo, se alguém olha para a tua casa e fala assim: ó, que móvel está faltando, eu vou te abençoar. Legal, né? Que móvel está faltando, eu vou te abençoar. Fale alguma coisa aí que vai na tua cozinha, por exemplo, ou seja, ou na tua sala, ou você se fecha naquilo ali, você direciona algo. Mas quando alguém diz assim: o que quer ou o que você quer que eu te faça? Ou seja, nos faz pensar naquilo que nós precisamos, naquilo que nós necessitamos, naquilo que é prioridade para cada um de nós. Se nós realmente vamos necessitar daquilo que nós estamos buscando, porque existem muitas e muitas pessoas que correm atrás do nada, buscam o que buscam sem saber por quê. Pessoas indecisas na vida. Já pensou se o homem chegasse, se esse Bartimeu chegasse diante de Jesus e ele falasse: Jesus, vamos fazer o seguinte, é um pedido só, né? Então, olha, eu vou pensar um pouquinho, depois eu te falo. Eu não venho falar com o Senhor. Não, esquece. É uma oportunidade só. Lembra aquela oportunidade que nós tivemos de só chegar a Jesus? Se o Espírito Santo tocasse no teu coração, você falasse assim: Senhor, espera um pouquinho, eu quero ver se é isso mesmo que eu quero. Depois, talvez não fosse mais da mesma maneira. Talvez o sentimento depois fosse outro. Talvez você nem estaria aqui. Talvez você nem estaria em lugar nenhum. Mas talvez você estaria vivendo a tua própria vida. Vida de ruína, vida para trás, sabe? Aquela vida para baixo, aquela vida cheia de coisas assim, querido, imundas. Mas graças a Deus que você tomou a decisão certa. Graças a Deus que você se decidiu por Jesus na tua vida. Amém, amado? Assim como Bartimeu também. Ou seja, esse homem chamado Bartimeu, irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Ele não nasceu cego, mas ele passou a ser cego. Existe uma história que você... Irmão, é difícil você falar da vida sem você falar a respeito daquilo que existe por trás do que está escrito. Esse homem chamado Timeu, você vai encontrar nos livros de teologia, você vai encontrar em histórias paralelas àquilo que foi escrito na Bíblia. É por isso que nós estudamos na terça-feira, porque existe aquilo que é escrito por trás para que você entenda aquilo que foi escrito. Então, quando Jesus perguntou para Bartimeu, por exemplo: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Ele poderia pedir muitas coisas.
Porque algo na vida de Bartimeu havia acontecido. Se você lê, se você tem um costume de ler, se você já leu aquele livro História dos Hebreus, é um livrinho mais ou menos assim, rapidinho para ler, deve ter 2.000 e poucas páginas, não lembro quantas, mas é pequenininho assim, coisinha básica. Mas diz que Timeu, filho de Bartimeu, conta a respeito de muitas histórias da época, muitas guerras, muitas revoluções, muitas rebeliões, muitas coisas assim desse tipo da época, antes e depois de Jesus, de Flávio José. E Timeu, filho de Bartimeu, era um homem de bem, mas naquela época, irmãos, Roma era uma cidade fortificada, Roma era um império fortificado. E certa vez, o Timeu, filho o pai desse moço chamado Bartimeu, o Timeu, o pai, ele foi tomado pelos romanos, e ele foi morto pelos romanos. Os olhos de Bartimeu foram furados, foram como que assim, vazados. Era de costume também, que você encontra na vida de Sansão e na vida de tantos outros. Quando eles queriam deixar alguém, por exemplo, impossibilitado, alguém que representasse um perigo para eles, e eles vazavam os olhos. O que o cérebro vai fazer? O que o cérebro vai fazer? Então acontecia muito isso. E isso é tão comum que você encontra, não ia entrar nem nesse detalhe, que você encontra, por exemplo, quando aquele grande exército foi atrás de Eliseu, você se lembra? E Eliseu estava orando lá com o seu moço, né? E chegou aquele exército grande, Eliseu ali buscando a Deus, e o moço, Senhor, mas tem um exército enorme nos cercando por todos os lados. Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos do moço para que eles pudessem ver. O moço viu, o moço de Eliseu já viu aquele exército de anjos, né? Cavalos e cavaleiros, enfim, para guardar eles. E quando o exército chegou até Eliseu ordenou que eles ficassem cegos. Que um exército poderoso, mas cego vai fazer. Isso é comum. Era bem comum na época. E aí Eliseu mandou todos de volta lá para suas cidades. E claro que foram envergonhados, porque depois enxergaram lá no lugar de onde eles estavam de volta. Mas enfim, voltando aqui para Bartimeu, os olhos deles, queridos, os olhos de Bartimeu foram vazados, foram como que arrancados assim. Então, irmãos, quando Jesus disse isso para Bartimeu, Bartimeu poderia pedir a destruição de seus inimigos. Senhor, eu quero os inimigos, aqueles que fizeram isso comigo, eu quero ver o fim deles. Eu quero ver o fim a seu pé. Ai que ódio. Palavra que tem que correr de nós, né? Tem que bater o pé. Essa palavra tem que bater em retirada da nossa vida. Ai que ódio. Mas Bartimeu, querido, uma das coisas que Jesus queria fazer na vida de Bartimeu, curar o seu interior. Porque não adianta, querido, se as nossas vidas forem saradas, se o nosso corpo físico for sarado, se a nossa mente, se o nosso coração não estiver sarado, se nós não estivermos perdoados, não vai adiantar de nada, querido. Se nós primeiro não fôssemos sarados, se Bartimeu, querido, não fosse sarado, Bartimeu, uma das coisas que Bartimeu ia pedir é vingança. Mas a palavra mesmo do Senhor diz que a vingança pertence ao Senhor. Mas Bartimeu, se esquecendo de tudo isso, deixando as coisas que para trás ficam, olhou para Jesus e falou: Mestre, eu quero ver. Eu quero uma nova vida para mim. Quero colocar uma pedra atrás do meu passado, em cima do meu passado. Eu quero uma nova vida para mim. Quantos querem novas vidas para si? Quantos querem viver a nova vida em Deus? A vida que o Senhor Deus tem preparado para si. Irmão, e o mendigo, irmãos? O mendigo, você já conversou com o mendigo? Primeira coisa, irmãos, o mendigo, dificilmente alguém conversa com ele. Normalmente a pessoa corta a volta, faz de conta que não está vendo, porque sempre vai pedir dinheiro, né? Então, dinheiro, ou vai pedir dinheiro, ou pega a melhor da moedinha, ou corta a volta. Ou nem olha, vai falando não tem. E coisa assim. E no mendigo a pessoa vai cortar a volta. Por quê, irmãos? Às vezes a pessoa pensa assim: puxa, o que as pessoas vão pensando, conversando, batendo um papo aqui com o mendigo? A pessoa vai pensar o quê? A pessoa, aí entra o ego, né? Como se nós fôssemos algo mais do que a pessoa que está lá fora. Às vezes não teve oportunidade, às vezes tomou uma decisão errada, por isso está lá, simplesmente por isso. Às vezes pessoas boas, pessoas decentes estão lá e tomam decisão errada, acabam parando naquele lugar. Mas o mendigo, irmão, ele carrega consigo algumas coisas que, sabe? Os mendigos da época, uma das coisas que eles carregavam sobre si era uma capa. E a capa, ela representava alguma coisa na sua vida. A capa era uma espécie de uma identidade. Ou seja, a capa ela servia também para esconder algumas sujeiras.
Porque a capa, ele vestia a capa assim, os profetas também usavam capa, mas os mendigos eles botavam a capa assim sobre si, né? E eles tinham essa identidade de mendigo. Ele vivia essa vida de mendigo, essa vida suja, essa vida, sabe, querido? Quando você lembra de um mendigo, você lembra de alguém que normalmente não toma banho. Porque, é claro, quando o mendigo vai tomar banho. Se para nós lá não tem, imagine para as pessoas, né? Para quem quer tomar não tem, imagine para quem tem oportunidade de tomar. Quando você lembra de alguém que é mendigo, você lembra logo de alguém que não toma banho. Por vários dias. Às vezes uma pessoa vai conversar com o mendigo e ela fala assim, ô, mal-humorado. Fica um dia sem tomar banho para você ver como é que você fica teu humor. Fica um dia sem tomar café ou comer na hora certa, depois você vem falar quando você vê qual vai ter o humor. Seu humor muda, você nem percebe. Você acha que é uma ovelhinha, já virou um leão. Devorando o outro, mordendo o outro do lado. Muda, irmão, muda o temperamento, muda o humor. Você começa a perder a razão, você começa a ficar assim desorientado. O mendigo, irmãos, não é aquele, você olha assim, ó, bonitinho, barbinha feita, o mendigo não é assim, não, irmão. Sabe, a barba vai crescendo, sabe? A pessoa vai tomando um ar assim de pessoa suja, às vezes ela começa a tomar isso para si, ela começa a se parecer assim, irmãos. Pessoa que, quando ela é mendiga, ela começa a perder, ela não tem informação, irmãos. Ela não sabe como é que as coisas são, a cultura dela parece que vai, sabe? A gente estava vendo um tempo atrás a respeito de umas reportagens de alguns mendigos, pessoas que eram até mesmo populares aí na mídia e por aí, e tinham se transformado em mendigos, irmãos. O comportamento delas mudaram totalmente. Elas comiam nas mesas dos reis desse mundo. Muitos desses estavam comendo na lata de lixo. Aquelas coisinhas que a gente joga fora porque, não quero mais isso aqui. Não porque está cheio, mas não quero mais aquelas graças, né? O mendigo vai lá e pega e come. E procura mais. Mas não encontra muitas vezes, sabe? A gente viu esses dias reportagens de alguns mendigos, pessoas que estavam lá na elite, estavam top, estavam sendo vistas ali pelas câmeras, depois estavam passando necessidade na sua vida, totalmente diferente, lembrando do seu passado. Puxa, eu era assim, mas agora a realidade mudou, sabe, irmãos? Decisões certas precisamos tomar na nossa vida. Mas eu virar mendigo, a pior maneira de se mendigar, irmãos, é quando a gente olha para um mendigo espiritual, sabe? Você sabe aquela pessoa, irmãos? Não aquela pessoa que ela faz e ela pede para que você ajude ela a fazer. Não estou falando delas que buscam a Deus e pede para você buscar. Mas sabe aquela pessoa que ela já perdeu o gosto por Jesus? Mas todas as vezes que você olha para ela e ela vê que você vai para a igreja, ela fala assim, ora para mim. Sabe, as pessoas ficam mendigando algo de Deus dessa forma. Não precisa, irmãos. Todos nós somos convidados a estar na mesa do Rei. Todos nós somos convidados a estar na presença de Deus. Todos nós. E a pessoa às vezes fica, como diziam os antigos, fica comendo ali meio pelas beiradas, né? E acha que as coisas são assim, mas na verdade não é. Então, querido, a capa servia, uma das coisas que a capa escondia é a sujeira que eles carregavam entre si. E às vezes, irmãos, sabe, a gente oculta tantas coisas que a gente oculta de Deus. São tantas coisas, você pode pensar assim, pastor, mas eu confesso meus pecados a Deus. Irmão, eu não vou dizer que quem tem pecado, não tem pecado, joga a primeira pedra. Mas eu quase que duvido as pessoas que elas confessam exatamente todos os seus pecados a Deus. Algumas coisas ficam para trás, que ela acha que não tem necessidade, mas mesmo assim é algo que a pessoa se esconde de Deus. Muitas coisas ela acha que não vai fazer diferença, muitas coisas ela acha, puxa, eu vou falar isso aqui para Deus, e ela muitas vezes esconde. Quantas pessoas fazem isso diante do Senhor? Sabe, irmãos, esse tipo de capa nós precisamos jogar. Nós precisamos, querido, descartar essa capa para nós só chegarmos à presença de Deus. Amém, querido? Então, irmãos, Jesus ele saindo dali, quando ele chegou ali próximo de Jericó, logo ele encontrou. Por quê, irmãos? Porque bateu o desespero nesse moço chamado Bartimeu. Porque Bartimeu, irmãos, ele ouvia falar a respeito da fama de Jesus, daquilo que Jesus ele fazia. E lá no último capítulo, nos últimos versículos do Evangelho de João, está escrito que se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas nos livros, os livros não podiam conter tantas coisas que Jesus fez na época de Jesus, em pouco mais de 3 anos e meio de ministério. Não podia conter que por onde Jesus passava, as coisas aconteciam e ele ia de um lado para o outro, e a sua fama aumentando de um lado para o outro. A fama chegou também nesse moço.
essa conversa também, tudo isso chegou nos ouvidos desse cego. Porque ele não via, mas ele ouvia. Sabe, querido? E é algo maravilhoso, querido, porque às vezes você pode não enxergar bem, querido, mas nós podemos ouvir bem. A partir do momento em que nós ouvimos bem a palavra do Senhor, nós já temos possibilidade de guardar ela no nosso coração, para alcançarmos mais e mais de Deus, e para nós buscarmos mais e mais dele. Porque ninguém viu a Deus mesmo. Então vamos ouvir a respeito dele, vamos ouvir a respeito da tua obra. Porque a fé ela não vem pelo ver, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, valorizar aquilo que nós ouvimos vindo da parte de Deus. Amém, querido? Então, todos aqueles que estavam ali, irmãos, inclusive Bartimeu, ele estava na expectativa. Puxa, que barulhão que é esse? Não é Jesus que está passando. Ah, Jesus de Nazaré. É esse mesmo. É para esse mesmo que eu vou clamar. É para esse mesmo que eu vou buscar. Jesus, eu creio que pode fazer algo por mim. Você crê que Jesus pode fazer algo pela tua vida, por você? Você crê nisso? Você crê que Jesus pode mudar a situação tua? Então, irmãos, deixa eu só levantar algumas coisinhas que a hora já foi. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Existem pessoas, existem coisas na nossa vida que poderiam ser para a bênção. Na minha vida, na tua vida, talvez seja assim também. Mas em alguns momentos, irmãos, por elas não conhecerem nem o plano, nem o projeto de Deus, nem a intenção do Senhor, elas podem servir de tropeço para mim e para você. Pode servir como pedra. Mas por que isso? Quando Jesus disse, olha, quando Bartimeu estava clamando, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que eles disseram para Bartimeu? Pô, grita mais alto, Jesus não vai ouvir desse jeito, você cara essa boca aí, rapaz. Então, foi isso que eles disseram? Não, rapaz, fica quieto, fica no teu canto, você é cego, cala a boca. Esse cara, alguns evangelistas dizem, ó, cara-te. Algumas pessoas que talvez poderiam nos ajudar, nos abençoar a minha vida e a tua, às vezes elas se omitem e às vezes elas colocam como barreira diante do Senhor, entre Deus e nós. Ou seja, abrir o olho espiritualmente falando, querido, é necessário, porque nem tudo aquilo que vem, querido, de encontro a nós, ou com opiniões, ou até mesmo com sugestões, significa que vem de Deus. Se Bartimeu tivesse dado ouvido para esses aí, eu ia dizer, não, vocês estão certos, Jesus, olha só quantas pessoas Jesus tem, né? Jesus é popular. Você acha que Jesus vai ligar para um ceguinho? Você acha que Jesus vai se importar comigo? Ele poderia muito bem dizer isso, cair na lógica. Mas Deus, ele não age pela lógica, ele age pela fé. Ele precisa que nós venhamos a crer nele, querido. É necessário que aquele que se aproxima creia que ele exista e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. A necessidade nossa é crer em Jesus. A necessidade nossa é crer na palavra. Independente daquilo que o médico diz, independente daquilo que as empresas como é que estão aí, independente de como é que estão os negócios, independente de qualquer coisa, querido. Se vai se levantar logo o anticristo, as bestas, os tontos por aí, os negócios por aí, independente disso, querido, nós precisamos crer no Senhor Jesus e nós precisamos guardar a palavra dele no nosso coração. Bartimeu tinha isso com ele, querido. Bartimeu tinha isso, Bartimeu carregava isso com ele. E nós não podemos servir, querido, de obstáculos para as pessoas. Se nós servirmos, se nós pudermos abençoar, nós vamos abençoar. Se nós não pudermos abençoar, então nós vamos recuar. Deixe que a pessoa caminhe sozinha. Ó, pai, você quer gritar, continua gritando aí. Eu não posso ajudar você, não posso fazer nada por você. Os discípulos não poderiam auxiliar. Olha, tem alguém gritando aí, algo fora do normal. A preocupação deles era outra. Você percebe que Jesus deixa essa multidão, não se importa para os discípulos, mas ouve alguém que está clamando lá atrás. Por que o grito desse homem, querido, causou impacto em Jesus, no coração de Jesus, nos ouvidos de Jesus? Diante de uma multidão, Jesus falou para um. Você percebe a proporção daquilo que, quando alguém busca em espírito e em verdade? Você percebe a proporção? De uma multidão, Jesus falou para ouvir. Deixa a multidão aqui, ó, vai chamar o homem. Eu quero falar com aquele. Você imaginou que homem? Ó, o mestre te chama. O que Bartimeu fez? Eu vou lá. Jesus me chamou? Eu vou lá. Nós não podemos chegar até Jesus de qualquer maneira, irmãos. Não podemos. Não podemos, querido, tomar atitudes diante do Senhor de qualquer maneira. Sabe? É interessante que
Tudo bem que Bartimeu foi para uma cidade, morava na cidade, nasceu na cidade ali chamada Jericó, era o cego de Jericó, mas porque essa cidade ela foi amaldiçoada pelo próprio Deus. Mas independente, irmãos, se ele nasceu em uma cidade maldita, em uma cidade que o próprio Deus amaldiçoou, independente disso, independente se ele carregava também isso com ele, como se não bastasse ser cego, como se não bastasse ser pobre, como se não bastasse ser um mendigo, ainda vindo de uma cidade maldita, de uma cidade amaldiçoada, independente disso. A questão é como é que nós estamos diante do Senhor. A questão é, nós estamos ouvindo o barulho, nós estamos ouvindo que Jesus está por aqui. Tem gente, irmão, que vem na igreja e fala assim, igreja é casa do Senhor, igreja é como qualquer outro lugar. A primeira pessoa que fala sobre igreja no Novo Testamento é Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra a igreja do Senhor. O primeiro que fala sobre a igreja é Jesus. E ele estabeleceu a igreja dele para que as portas do inferno não venham prevalecer, mas para que elas venham cair por terra, em nome de Jesus. Então, irmãos, às vezes a pessoa fala assim, e ela começa, querido, além de estar ali um pouco na cegueira, ela começa a ficar insensível com relação aos ouvidos. E tudo aquilo que Bartimeu ouviu a respeito de Jesus e tantas outras coisas, ela não consegue ouvir. E o movimento passa, a oportunidade passa, e ela não alcança aquilo que ela poderia alcançar para que a vida dela fosse transformada. Mas Bartimeu sabia, irmãos, que Jesus era o único que podia mudar a sua vida, que Jesus era o único que podia mudar a sua direção. Cego, pobre, miserável, mendigo, sujo, vindo de um lugar amaldiçoado, na beira do caminho, porque os cegos normalmente ficavam na beira do caminho. Não ficavam no caminho por causa do movimento todo, mas eles ficavam sempre na beira do caminho, porque no caminho ficavam as pessoas normais e elas passavam ali, eles na beira poderiam ter algum recurso para si. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a se manifestar de alguma maneira. Irmãos, como que nós manifestamos a nossa fé em Jesus Cristo? Como que nós manifestamos? Orando, lendo, buscando, meditando, falando de Jesus, nosso testemunho anda atrás de nós. Como que nós manifestamos, querido, a nossa fé em Jesus Cristo? Como que você manifesta, querido, a tua fé em Jesus Cristo? Esse moço se manifestou clamando, porque até então não tinha tido um encontro com Jesus. Até então ele não tinha tido aquele, vamos dizer assim, o conhecer Jesus, porque nós o conhecemos. Como você que conhece Jesus? Você sabe como Jesus é? O teu espírito se identifica com o espírito que está dentro de você. E isso testifica que você é filho de Deus, que você é filho do Senhor. E esse mesmo Espírito te direciona para a vontade de Deus. E esse Espírito manifesta a vontade de Deus na tua vida. E a vontade de Deus, por isso, ela precisa ser cumprida em nós. Porque dentro de nós há algo de Deus. Porque conhecer não é muito prazer. Muito prazer, mas você nem sabe onde a pessoa mora. Nem sabe os parentes que a pessoa tem. Isso não é conhecer. Saber quem a pessoa é simplesmente. Conhecer é relacionamento íntimo. Sabe? Você e Deus, você e o Senhor. Irmão, não existe relacionamento íntimo no meio da multidão. Não existe. Por isso que Deus ele trabalha no individual. Chama esse moço aqui, eu quero com ele. Eu gosto com ele. Chama o Bartimeu. Individual. Relacionamento íntimo. O que você quer? O que você quer que seja mudado? Muitas vezes, irmãos, a nossa luta é contra nós mesmos. Comentávamos dias atrás, quando estávamos indo para o retiro, a nossa luta muitas vezes é contra nós mesmos, contra aquilo que muitas vezes precisa ser mudado dentro de nós, a gente luta o tempo todo. Aquilo que o apóstolo Paulo diz,
O que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Essa luta constante da carne contra o espírito, essa batalha constante. Esse ego, essa luta, algumas palavras que ainda parece que não saíram da nossa boca, algumas atitudes que nós ainda não deixamos, que isso também representa uma certa capa, e algumas coisas que os nossos olhos ainda insistem em ver, algumas coisas que os nossos ouvidos parecem que eles ainda têm prazer em ouvir, mesmo nós sendo de Deus, mesmo nós estando na presença do Senhor, ainda eles parecem que gostam de ouvir algumas coisas. Contra isso, muitas vezes nós oramos. Às vezes a nossa oração, querido, não é Deus isso ou aquilo, nossa oração é por nós mesmos, não que nós pensamos somente em nós, mas para que Deus mude realmente a nossa vida, para que a adoração seja aquela que sai da terra e toca o coração de Deus e atrai a presença dEle para cada um de nós, para que a nossa vida seja um diferencial na terra, no mundo em que nós vivemos, no chão que nós pisamos, querido. Mas esse moço chegou diante de Jesus, chegou diante do Senhor, mas antes de ele ir, o que ele fez? Ele jogou para trás a sua capa. Ele não levou a sua capa. A capa era uma das identidades que ele tinha de mendigo. A capa que ele carregava sobre ele. Sabe, irmãos? A capa que precisa ficar para trás é a capa do descompromisso, é a capa que da desconfiança em Deus e na palavra, é a capa da incredulidade, é a capa da incerteza de que a nossa vida pode mudar e de que Deus pode nos transformar, é a capa, querido, que precisa ser jogada para trás da dúvida se Deus pode realmente transformar nossa família, e nós oramos por isso. É a capa de, sabe aquela dúvida de que se Deus realmente está conosco, e se Deus realmente está conosco, puxa, por que acontece tanta coisa assim? O povo aí fala de provação, mas sabe, querido, essa capa, ela precisa cair por terra. Ela precisa cair por terra. Porque Deus não precisa provar para mim e para você, querido, que Ele está conosco por causa da nossa situação, estando ela boa ou não. Deus não precisa disso. Deus, Ele fala lá no teu íntimo através do Espírito Santo. E você pode continuar do mesmo jeito, lá fisicamente falando. Nós conhecemos um homem lá em Josué também, em Peópolis. Pastor Zé Orlando. Pastor Zé Orlando. Interessante, pastor Zé Orlando, vamos estar terminando. Interessante, pastor Zé Orlando. Era um homem enfermo, ele dizia que quando ele ia para aquela máquina lá de hemodiálise, ele saía de arrebentado. Depois ia restaurando, melhorando, mas ele, saúde dele. Mas ele orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, as pessoas eram abençoadas. Mas ele não. Mas ele nunca deixou de ser Deus. É um homem de Deus, um homem que temor tão grande do Senhor, e coisas que assustavam a gente, assim, as coisas que ele falava. Os nossos dias é uma espécie de extinção. E sabe, mas ele nunca deixou, ele nunca disse que Deus não era com ele por causa da situação que ele estava. Tinha vezes que ele não conseguia sair do carro. Ele chegava na igreja, falava para os obreiros, para auxiliar, tudo lá. Para mim, uma hora, ela faz o que tem que fazer. Hoje não vai dar para eu ir, eu vou ficar aqui no carro, sem condição, às vezes, sem carro. Sabe? Deus era com ele. Deus honra ele aqui no chão. Homem de Deus. Sabe, irmãos? E às vezes a gente julga Deus ou julga a situação. Se as coisas estão tão boas na nossa vida, Deus está comigo. As coisas estão mais ou menos, Deus de vez em quando está comigo. As coisas estão ruins, Deus não abandona. Deus nunca abandona cada um de nós, nós que abandonamos a Ele. Deus nunca rejeita o homem rejeita Deus. O homem que fala não para Jesus. Eu nunca vi na Bíblia Jesus falando não para o homem, eu não quero nem saber disso. Mas antes o homem rejeitou a Jesus e rejeita a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, diz que todo aquele que receber Jesus será chamado filho de Deus. Por que todo aquele que receber? Porque muitos dispensam Jesus, falam, não te quero.
E é assim que o ser humano faz com o Criador, com aquele que poderia mudar a sua vida. O ser humano rejeita Deus, rejeita a transformação, rejeita a mudança na vida dele. Sabe? Mas esse homem chamado Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. Chegou diante de Jesus. O que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Um dos evangelistas diz: eu quero voltar, ou eu quero tornar, eu quero voltar a enxergar. Às vezes a pessoa poderia pensar assim: puxa, mas ele vai enxergar, ele vai continuar desempregado, ele vai continuar difícil a vida, né? Puxa, para quem era mendigo, né? Vai perder a vida toda, que profissão que esse homem vai seguir? Vai enxergar mais dificuldade ainda, né? E alguns até dizem com algumas brincadeiras, né? Privilegiados são os cegos, né? Que não veem as coisas aí que estão acontecendo. Outros privilegiados são os surdos que não escutam algumas coisas aí que a gente acaba escutando. Muitos falam isso, mas não, gente. Ele disse: eu quero ver. A atitude mais sábia que esse homem tomou na sua vida. Sabe por quê? A primeira coisa, ou a primeira pessoa que esse homem viu, a partir do momento que os seus olhos se abriram, foi Jesus. Foi o seu Criador. Foi o seu Senhor. Os olhos dele se abriram. Eles não viram um sacerdotinho da época. Eles não viram um profeta ou outro qualquer. Os olhos dele viram Jesus. Jesus na frente dele. O que ele poderia dizer para Jesus? Oh, Jesus, obrigado. Jesus, obrigado, Senhor. Vou fazer uma novena, 7 dias em casa, em ação de graças. Jesus, muito obrigado. Pode seguir seu caminho, Jesus. Obrigado mesmo, Jesus. Agora eu posso viver minha vida negativa. Aquele homem que me mudou, que deu sentido para a minha vida, merece só isso. Aquele homem que transformou a minha vida, que abriu os meus olhos. Aquele homem que eu não era, eu era um ser rejeitado. Todas as pessoas passavam por mim, me davam suas migalhas e me menosprezavam. Outros nem olhavam para mim, viravam o rosto. Esse homem mudou a minha vida, o que ele merece? Bartimeu não tinha ouro, não tinha prata para dar para Jesus. Como as mulheres ricas que se convertiam na época. Mas ele saltou de alegria e ele começou a andar com Jesus. Presente, ou aquilo que nós podemos dar, querido, em adoração ao nome de Jesus, ou aquilo que de maior nós temos para dar diante de Jesus. E claro, temos nossas fidelidades diante do Senhor, mas nada se compara a nós andarmos com o Senhor, a nós caminharmos com Ele. Mas Jesus era físico, a gente podia saber para onde ele ia, para onde ele vinha, eu sei. Mas a palavra de Deus também, ela nos direciona. Ela nos mostra para onde nós devemos ir e como nós devemos voltar, e o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar. A palavra também nos direciona. O Espírito vivifica a palavra e sopra no meu e no teu coração e no nosso espírito. Se coloca de pé em nome de Jesus. Bartimeu foi com Jesus. Por onde Jesus ia, esse homem ia também. Jesus ia para tal lugar, Bartimeu estava lá. Mas ele deixou tudo por causa de Jesus? Aí, o que Jesus tem dito na palavra? Aquele que ama mais a seu pai, a sua mãe, a seu marido, a sua esposa, aos seus filhos, mais do que a mim, não é apto, não é digno do reino de Deus. É o que Jesus disse. O que Bartimeu fez? Tem minha família lá, ó, que a notícia chega lá em casa. Mas agora eu vou andar com Jesus. Eu vou andar com o meu Senhor. Eu vou estar com o meu Salvador. Porque Ele não simplesmente abriu as minhas vistas, mas Ele diz: a tua fé te salvou. Jesus não quer que simplesmente os nossos olhos se abram, mas Jesus quer que nós sejamos salvos, que tenhamos a nossa vida transformada de glória em glória cada dia na presença dEle. Aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Não sei o que você, querido, veio buscar do Senhor. Talvez algo assim para a tua saúde física, assim. Mas a minha oração é, querido, que além da tua saúde física ser restaurada, também a tua saúde espiritual, ela venha, querido, ser restaurada, ser transformada, ser mudada, querido, no nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos em nome de Jesus e oremos ao Senhor. Deus amado, Pai Todo-Poderoso,
Deus bendito e santo, Deus grande, Deus tremendo, Deus todo-poderoso, Deus magnífico, Pai, que nós adoramos, Deus que nós bendizemos, Senhor, que um dia nós resolvemos a Te seguir pela obra que o Senhor fez em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai. Eu oro, Deus, a Ti nessa noite. Eu me coloco, Deus, como intercessor, Pai, nesse momento, Deus, em favor dos Teus filhos. E os Teus filhos, ó Pai, que talvez assim, Deus, talvez na mesma condição de Bartimeu, Deus, ou Senhor, clamando, dizendo, gritando até mesmo, Senhor, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Toma minhas dores, Senhor. Olha, Senhor, para mim. Olha, Senhor, para minha situação. Olha, Senhor, para minha condição. Olha, Senhor, para aquela porta fechada. Olha, Senhor, para minha saúde debilitada. Olha, Senhor, para tantas coisas indecisas na minha vida. Talvez você esteja, querido, de longe ali clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mesma pergunta, querido, que Jesus faz, querido, que Jesus fez para Bartimeu, Ele faz, querido, para cada um de nós. O que nós queremos, querido, que seja feito na nossa vida. O que você quer que seja feito, querido, na sua vida, amado. Talvez, querido, você busque tantas coisas, amado, mas uma só é necessária, querido. Que a nossa vida, a princípio, seja mudada, seja transformada pelo poder de Deus. Que a palavra do Senhor, querido, ela venha nos impactar, ela venha abalar a nossa estrutura, ela venha mexer conosco e transformar o nosso ser. Deus amado, eu oro a Ti, Senhor, pelo Teu povo, pela Tua igreja, Deus, para que o Senhor venha, Deus, a entrar, Senhor, no coração, na mente dos Teus filhos, Pai. E antes até mesmo, Deus, que o corpo seja, Deus, sarado, Deus, que a alma, Senhor, seja sarada, que o espírito seja renovado, Pai, no nome de Jesus. Antes, Senhor, que a cegueira física, Senhor, oh Deus, ela venha a ser desfeita, Pai, que a cegueira, Senhor, espiritual, Deus, que as escamas espirituais, elas venham cair por terra, no nome de Jesus Cristo, pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor. Tira, Senhor, toda a cegueira espiritual, todo espírito de credulidade nós rejeitamos, nós reprovamos, nós não aceitamos no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus. Coloca a Tua mão, querido, sobre a Tua cabeça. Põe a Tua mão sobre a Tua cabeça nessa hora. Põe a Tua mão sobre a Tua cabeça, em nome de Jesus. Põe a Tua mão sobre a Tua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Pai, os Teus filhos, Pai, têm colocado, Senhor, Suas mãos, Senhor, sobre a Tua cabeça. Eu Te peço, Deus, nessa noite, que a mão do Senhor esteja sobre a mão deles, Pai, nessa hora. Tocando, Senhor, o seu corpo, Pai. Tocando na sua alma, no seu espírito. Deus, os Teus filhos têm buscado, Senhor, porta aberta, Deus, abre, Senhor, as portas, no nome de Jesus. Que os Teus filhos têm buscado, Deus, justiça, Pai, entra, Senhor, naquelas causas, Pai, que até mesmo são impossíveis aos homens, Pai, mas eu Te peço em nome de Jesus, entra como advogado, que o Senhor nosso é, nós entregamos diante do Senhor. Que os Teus filhos, Pai, têm buscado saúde, Deus, para si, para o seu corpo, Pai, em nome de Jesus eu Te peço, Pai, toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, e venha restaurar, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor restaurou a saúde de Bartimeu, oh Senhor, trazendo a vista, Senhor, a ele, para que ele voltasse a enxergar. Assim também eu oro nessa noite, Deus, para que o Senhor, Deus, venha trazer, Deus, a saúde de volta, em nome de Jesus Cristo. Toca, Deus, até mesmo onde o homem não pode tocar. Faz, Deus, aquilo que o homem até mesmo desconhece, Pai. Mas eu Te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para o Teu louvor e para a Tua glória. O que nós buscamos, Deus, com tudo isso, nós queremos continuar caminhando com o Senhor. Nós queremos continuar andando, Senhor, nas Tuas pegadas, nas Tuas pisadas, oh Senhor, porque é a única direção, Pai, que nós podemos andar, Deus, porque tudo em volta é trevas, mas nós sabemos que a luz do Senhor, que a presença do Senhor pode nos transportar e pode nos levar para um lugar seguro, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, amém, Jesus, amém, e graças a Deus. Querido, Deus abençoe poderosamente tua vida em nome de Jesus. Se você quiser oração depois do culto, estamos aqui orando pela tua vida, também pela tua família. Estamos aqui abençoando também em nome de Jesus. E